Muito boa noite uma vez mais e este espaço está reservado a comentários com Tomás Vieira Mário. Vamos olhar para alguns temas que dominam a semana, mas antes um ponto prévio. Tomás, muito boa noite, bem-vindo ao espaço. Tomás, no nosso país já assistiu-se um pouco de tudo, falsos médicos, falsos professores. Agora, um falso governador de Manica pronto para burlar administradores, como é que isto seria? Sim, boa noite, Gersilde. Realmente pode parecer apenas um caso cômico, mas é tragicômico por aquilo que ele nos simboliza. O que é que pode levar uma pessoa a fingir-se de governador de província ou até de ministro por um tempo demasiado longo, contactando administradores de distrito, mandando-lhes mensagens a prometer-lhes que os ia manter nos postos na nova governação que começa agora. Mas como é que estes administradores seriam tão incautos a ponto de... Não, o meu ponto é como é que isto sucede? Como é que alguém chega ao ponto de fazer isso? Quer dizer, para mim isso exprime que nossa sociedade chegou-se a uma convicção de que se pode fazer tudo com dinheiro. Até se pode vender ou comprar postos de governação. Esse aqui é, para mim, o trágico. Quer dizer que este indivíduo mostra que entende que em Moçambique é possível você telefonar para pessoas, prometer-lhes postos de governação a troco de dinheiro, até a nível de distrito. E houve, de facto, pessoas que, na sua boa-fé, acreditaram que era um governador real que estava a contactá-los, a negociar com eles manutenção nos lugares. E pagaram dinheiro. Isso aqui é trágico, mas para mim exprime que, de facto, a nossa sociedade está nesse nível, em que tudo pode ser mercadoria, incluindo postos de governação, ao nível até político. Por quê? Porque temos ouvido que mesmo nos partidos vendem-se votos, compram-se consciências. Então, é este o quadro que este caso nos mostra, que em Moçambique está-se a um ponto em que alguém pode fingir que é governador, com convicção, mandar mensagens para pessoas, as pessoas acreditarem. Porque é um cenário não improvável na nossa sociedade. Isto para mim é que é a lição mais importante. E é trágico. Vamos olhar para o nosso primeiro tema, que é o julgamento de antigos gestores das linhas aéreas de Moçambique, acusados de corrupção no processo de aquisição de aeronaves. Aliás, o julgamento começou ontem e hoje a sessão está a ser relativamente longa, até porque até ao começo desta noite ainda estava a decorrer a sessão. A questão que lhe coloco, terminou há pouco tempo, acabamos de ter a confirmação. Até que ponto é que este julgamento vai ser exemplar para ações de corrupção no país? De facto, por envolver gestores de topo, incluindo um ministro de uma área vastíssima como transportes e comunicações, e pela qualidade do negócio, sim, devia de facto ser um processo que deixasse lições. O decurso do julgamento trouxe-nos elementos muito interessantes. Bom, o Ministério Público pede que o Estado seja ressarcido em 83 milhões de meticais pelos prejuízos que o negócio causou ao Estado. Ora, os advogados de defesa dizem que, bom, neste assunto o Estado não foi lesado, porque afinal o dinheiro saiu da Embraer, a empresa, sim, e não do Estado. Ora, mas sabe-se que o que se passou foi que os gestores, segundo a acusação, quiseram que a Embraer lhes pagasse comissões. A Embraer disse... Houve não, sobrefaturação. Sim, a Embraer disse que não podia fazê-lo, só podia vender naquele preço. Então disseram não,
você aumenta o preço do avião, $800 milhões, $800 mil, depois devolve danos a nós. E, portanto, o Estado foi lesado, claro, porque combinaram com a empresa para a empresa sobrefaturar o negócio da Embraer. A defesa diz que não, o Estado não foi, porque o dinheiro não saiu do Estado, não foi usado de forma direta, mas de forma indireta saiu do Estado. Agora, aquilo que me parece mais preocupante aqui é que os casos de corrupção, em Moçambique não é exceção, no mundo todo, os condenados quase nunca vão à cadeia. Porque sempre fazem recurso, recorrem das sentenças. E o recurso fica à espera de ser atendido, anos a fio. Enquanto eles passeiam a sua classe, até dão palestras, conferências no hotel de 5 estrelas, porque fizeram recurso das sentenças. Então, aquilo que aqui seria relevante era garantir realmente a recuperação do dinheiro. Este é um ponto sim, muito importante. Sim. Muitas vezes corremos para a punição. Exatamente, e não recuperação de valores. Portanto, o ponto aqui é, de facto, se o Estado vai ou não vai recuperar, se o tribunal os condenar, provando que, de facto, tem que devolver o dinheiro. E devolvendo o dinheiro, isso sim é que é importante para o Estado. O Estado tem que se ressarcir. É mais isso do que elas põem na cadeia. Porque ficam na cadeia enquanto o dinheiro faz juros no banco. Portanto, não faz diferença nenhuma. O crime pode compensar. Ou seja, alguém até pode, muito bem informado, roubar, fazer as contas, vou ficar na cadeia 15 anos, 10 anos, enquanto isso o dinheiro faz juros, quando eu sair sou empresário de sucesso. Então o crime compensa. Então aquilo que de facto é importante é que o Estado recupere o dinheiro que lhe foi roubado. Isso é que deve ser o centro, e não tanto a punição do ladrão ou do provocador, como é o caso. Então, esperemos que este caso nos diga que o Estado vai recuperar os seus fundos, se for o caso, repito, e não tanto quando, antes de cadeia, vão ter os arguidos ou os réus, porque nós temos tendência de pensar sempre na cadeia, né? Prender, mas mais do que isso, é recuperar o patrimônio do Estado. Vamos olhar para o nosso próximo tema. A semana foi também dominada pelo alerta do Banco de Moçambique para prejuízos na economia, caso os ataques em Cabo Delgado continuem. O Banco de Moçambique, portanto, a fazer este alerta, a avisar que o prolongamento dos ataques pode, de certa forma, ameaçar a fluidez da economia do país. Como é que esta insegurança pode impactar na nossa economia? É claro que já impacta, Gerocilde. A reunião do governo de Moçambique com os empresários, há pouco tempo em Cabo Delgado, teve esse tom. Os empresários queixam-se de que já não conseguem trabalhar, porque a circulação está muito condicionada. Os produtos chegam muito caros em Cabo Delgado ou não chegam, e, portanto, este conflito já afeta a economia, porque o Banco de Moçambique diz que se a intensificação se mantiver como está, o impacto será ainda maior, mas já há um impacto econômico sobre esta violência, porque a economia não circula, os produtos chegam por vias muito longas, que não as vias normais por estrada, porque a estrada está perigosa, e, portanto, é um alerta que o Banco de Moçambique faz de que, se a situação se continuar a agravar, poderá ainda afetar o desempenho econômico nacional no seu todo, mas já afeta, efetivamente, os produtos que chegam à Palma, por exemplo, da praia, chegam muito caros, porque vão por vias muito longas também, e o custo do risco. O empresário tem que colocar um custo, o risco que corre quando traz os produtos a partir de pontos muito distantes, como é os portos de Pemba, e não através da estrada. Portanto, já afeta, mesmo em termos de circulação de pessoas e bens, quando as pessoas não circulam os bens escasseiam, logo o custo de vida sobe. E, portanto, é um alerta que o banco faz, indicando que este conflito, esta violência em Cabo Delgado, pode afetar ainda mais a economia se mantiver com este nível de intensidade. É um alerta que, vindo do Banco de Moçambique, é importante que seja tido em conta numa altura em que anunciam-se investimentos. Ora, os investimentos, ainda que venham de grandes capitais para o gás,
o gás tem à sua volta as pequenas economias para abastecimento, mesmo da própria indústria, abastecimento dos operários, a construção civil, e, portanto, se o conflito se mantiver com esta intensidade, vai claramente afetar o negócio de gás de forma indireta, mas vai afetar. Então, é um alerta que nos parece tempestivo e real, que nos mostra que, de facto, o conflito no Cabo Delgado já é uma questão também de estabilização econômica e social. Não é só... no quadro internacional, ainda esta semana tivemos a ida do ministro do Interior moçambicano a Angola, a levar esta preocupação para o presidente angolano, portanto, face aos ataques em Cabo Delgado. O que é que o nosso governo, que mensagem é que o nosso governo pretende aqui passar? Eu penso que há uma mensagem de que este conflito deve ser sentido ao nível da SADC, como sendo a penetração na região austral do fenômeno islâmico, que era uma região até agora fora da influência do conflito islâmico, a África Austral, porque não é uma região que tenha uma religião muçulmana como predominante. Moçambique é uma exceção por causa da costa, mas toda a África Austral, África do Sul, Namíbia, Zimbábue, por aí fora, não tem influência islâmica em termos culturais. E, portanto, era uma zona tida como distante do conflito de cariz religioso islâmico, como parece o nosso. E, portanto, aqui há um esforço de dizer à região, olha, este conflito está entrando na nossa região. Portanto, Moçambique é apenas uma porta, não pode ser visto como um país único ou sozinho na região que é atacado. E se for essa mensagem, acho que é uma mensagem acertada, para que a SADC como tal também se veja como parte do conflito e se prepara para defender, porque se entra numa porta, sai para outra porta. E, portanto, não tem fronteiras. Eu acho que é um pouco nesse sentido que o ministro escalou Luanda, um pouco para alertar e pedir, talvez, mais opiniões, mais apoio, tal como o presidente já o fez a nível do Comitê Internacional em Maputo. Então, para ficar um esforço também de mostrar ao mundo que, olha, este conflito não é só de Moçambique e, portanto, tem implicações regionais muito potencialmente perigosas e rapidamente que podem propagar-se também para toda a região. Penso que a mensagem é essa, é de alertar a região em como temos que ver isso como um conflito regional, não apenas nacional. Fala-se da coordenação destes ataques estar a ser feita a partir da região central da África, por aquela zona de Congo. Esta ida a Angola, haverá aqui algum interesse estratégico até parte? Pode ser, efetivamente, as informações que têm saído de algumas agências de inteligência sobre este tipo de conflitos indicam que há de haver cérebros de coordenação a partir da RDC Congo para a região oriental da África, portanto, incluindo Somália, Tanzânia, Ruanda até Moçambique. E se o Congo está ali e faz fronteira com Angola, pode ser que também seja por aí que Moçambique entenda que Angola é parte importante porque faz fronteira com a RDC Congo, onde se diz que parte a coordenação dos principais grupos. Aliás, alguma informação da inteligência mostra que diz que algumas imagens que saem na mídia mundial dizendo que são de Moçambique, não, são de Congo. Portanto, este grupo, que tem base no Congo Democrático, usa imagens de partes da África e a alegação de Moçambique para querer dizer que está muito forte em Moçambique. Uma estratégia de propaganda que sempre usam, trazer imagens de parte X, dizendo que são de parte Y, como é o caso que fazem em Moçambique. E já nós mesmos, nas nossas televisões, houve uma televisão moçambicana que se deixou enganar, publicou um vídeo que alegava ser um vídeo do grupo islâmico em Moçambique, afinal não, era um vídeo feito num país qualquer, e havia ali até dublagem, a voz percebia-se que era dublagem. Portanto, há também o fake news deste grupo islâmico para mostrar uma ideia de que estamos presentes num certo país, quando de facto são vídeos e imagens de um outro país diferente. E já que falamos em interesses internacionais, Moçambique já avançou com um pedido ao FMI de retoma do apoio. Olhando para o atual quadro do país, há espaço para o Fundo Monetário Internacional
voltar a abrir as torneiras, ou nem por isso? Eu penso que sim. Aliás, se o FMI se mostra disponível a retomar, é porque avaliou as condições e notou que elas estão preparadas, nomeadamente que o governo deu sinais claros de responder às suas obrigações creditícias perante os seus credores ao longo do ano passado, no meio de um esforço enorme, mas mostrou que está pronto a cumprir com os deveres com os seus credores. E isso é um sinal muito importante para o FMI, nomeadamente os credores de Ematum e de outras fontes financeiras que fizeram com que o FMI saísse de Moçambique com outros parceiros de cooperação que apoiavam orçamentos lá do Estado de forma direta. Além disso, as eleições decorreram de forma pacífica, há uma estabilidade pós-eleitoral. Creio que isso também era um fator para o FMI muito importante, ver o período pós-eleitoral, como é que se vai desenrolar. Mas também o FMI interessa não estar fora de Moçambique na véspera de grandes investimentos. Que vantagem é que esta Obviamente que tem vantagens muito importantes, porque esses investimentos vêm com grandes investidores que são membros do FMI. Sim. E, portanto, ele não pode ficar de longe no momento em que arrancam grandes financiamentos com grandes membros do FMI, que vão para o negócio do gás. Então, também há um interesse óbvio do mundo financeiro mundial pelo nosso gás e não pode estar de fora a ver, passar a expressão, o barco passar. Então, há um interesse. Foram cerca de 4 anos sem este apoio. A retoma, que vantagem é que vai trazer para o cenário moçambicano? Naturalmente que quando o FMI voltam todos os parceiros que com ele saíram, que apoiam o orçamento do Estado. Quer dizer, o FMI quando volta é um apito para todo o mundo financeiro ocidental regressar. É um apito, do mesmo modo que foi um apito para sair. Assim que ela volta com todos os membros que apoiam o orçamento geral do Estado de forma direta. É um sinal de que podemos voltar. Então, tem um impacto muito, muito importante em termos de que é um sinal para todos os outros voltarem e reporem, digamos, o apoio ao orçamento geral do Estado de forma direta, como era antes das dívidas ocultas serem descobertas. Então, tem esse impacto. E portanto, esperemos que seja rapidamente retomada a negociação e, como digo, atraia os outros parceiros a regressarem ao apoio do orçamento do Estado de forma direta, como era antes do dívidas ocultas. Nesta possível retomada, há regras. O FMI vem também com as regras. Olhando para o nosso quadro, olhando para o nosso peso da função pública, sim, olhando para as nossas gorduras, como se tem chamado, versus as reformas que o FMI poderá impor. Estamos em condições de... Como sabe, e sabe muito bem, como bem o referiu, os acordos de cooperação FMI com o nosso Estado sempre têm anexas reformas. Sim. Um grupo de reformas que o FMI coloca como condição para manter o apoio. Portanto, o tema de Estado com gorduras, o tema de despesa pública que está sempre a subir, é sempre presente e não é de espantar que seja parte do pacote de cooperação que vai se assinar agora. É assim mesmo, foi sempre assim. Portanto, é de esperar que isso seja matéria também de debate no acordo que poderá seguir-se, que o FMI insiste em como o Estado moçambicano, e é verdade, continua a endividar-se de forma insustentável, também a 100% do PIB, não é segredo para ninguém. E, portanto, é um ponto crítico que o FMI vai certamente colocar, e tem colocado publicamente, nem sequer é algo que podemos dizer que é uma especulação, é público, e, portanto, é natural que sim, que seja um dos pontos críticos dessa retoma, uma gestão mais rígida das finanças públicas, maior coleta do imposto, maior gestão, maior transparência, sobretudo, repetimos, na véspera dos grandes investimentos, pode haver, digamos, uma apetência para esbanjamento. Muitas vezes dizíamos sempre que não, nós estamos a um nível de controle da dívida externa, afinal estávamos a esconder um descalabro como é de dívidas ocultas, que afinal mostraram que ultrapassamos de longe os níveis sustentáveis da dívida externa. Então é natural que o FMI venha com uma carteira rígida e forte para ver se a retoma com o nosso Estado
acontece num ambiente de controle da despesa do Estado moçambicano. Falou em despesa, grande parte da nossa despesa é assimilada ou absorvida pelo trabalhador, pela função pública. Até que ponto é que haverá aqui algum alinhamento entre as reformas trazidas, as possíveis reformas trazidas pelo FMI e o nosso cenário? É muito nacional? Difícil prever. Para já, creio que em termos relativos, não conseguimos comprimir a despesa pública. Até com a descentralização que agora iniciou, teremos certamente engordado mais a finança pública, a administração pública agora descentralizada. Quer dizer, temos nas províncias poderes mais vastos, mais complexos e mais consumidores, sem dúvida. E por aí já podemos ver que não estamos ainda a controlar a despesa pública nesse nível. Pode-se dizer que, em termos de comparação com o resto do mundo, ainda não somos muito, digamos, despesistas, mas isso somos nós, as nossas condições, os nossos recursos têm em causa, não em comparação com o mundo. Porque realmente, se compararmos com a média mundial, não creio que nós tenhamos assim tantos funcionários públicos como poderíamos ter. Há de haver distritos onde você vai lá, na administração distrital, deve ter 3 ou 4 pessoas, quando deve ter 10. Mas isso é o que os recursos permitem ao Estado. E, portanto, no contexto de centralização, eu prevejo que não tenhamos conseguido reduzir a gordura pública em termos de orçamento do Estado. Tomás, muito obrigado pelas suas vindas. Digo vindas porque faz hoje um ano que estamos juntos. Sexta sim, okay. Aqui no jornal. Obrigado, Gilcilde, e até para a semana. Muito obrigado. Termina assim o espaço de comentários com Tomás Vieira Mário.